Um dos caras que mais se dizia amigo do Monark deu a facada nas costas do Monark. O nome dele é Igor 3K. Esse Igor 3K, velho, eu fico com ódio desse cara só de ouvir o nome dele. No momento que o Monark precisava da ajuda dele, vocês sabem o que o Igor 3K faz? Ele simplesmente ignora o Monark e faz de conta que o Monark nunca existiu. Em vez do Igor 3K tá do lado do Monark, não. Ele fez de tudo para não estar vinculado com o Monark, para ele não ser cancelado. Aí aconteceu esse trem todo aí que está acontecendo com o Monark. Mas agora o Monark já tá de boa, ele já voltou ativo nas suas redes sociais, ele tá lá nos Estados Unidos e agora ele vai estar ativo em todas as suas redes sociais. Mas eu quero falar sobre o Igor 3K, dizendo que ele foi um dos caras mais pilantra em toda essa história aí no caso do Monark. Ele deu facada nas costas do Monark. Mas antes de começar aqui o vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva e comenta qualquer coisa aqui nos comentários. E vamos pro vídeo. Quando aconteceu aquele cancelamento do Monark no Flow, em vez do Igor 3K chegar a público e mandar real sobre o que tá acontecendo com o Monark, não, ele não fez nada disso. O Igor 3K, ele poderia falar assim, gravar uns stories no Instagram ou em seu Twitter, em todas as plataformas aí, e falar assim: pessoal, esses vídeos aí que tá circulando na internet aí, do Monark falando aquelas coisas, tão tirada de contexto. E tava tirado mesmo de contexto aqueles vídeos que tava surgindo aí do Monark falando aquelas coisas no Flow Podcast. O pessoal tirou tudo de contexto, a militância. E aquilo que o Monark falou no Flow ali, naquelas palavras que ele foi cancelado, ele não falou nada demais. O cara simplesmente mandou a real sobre as coisas ali. Aí a militância, o que eles fazem? Vamos cancelar o Monark, vamos falar. Mas só que o Monark mandou a real. Aí o Igor 3K, o que ele faz? Nossa, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar caladinho, eu vou tirar o Monark do Flow Podcast. O Monark, ele criou o Flow. O Monark e o Igor, eles criaram o Flow Podcast. Aí, o bizarro é que o Monark, ele teve que sair da sua própria empresa. E o Igor 3K, ele nunca pagou o Monark até hoje. Desde aquela época que o Monark saiu do Flow, o Igor 3K não pagou ainda o Monark. Mas é óbvio, ele ainda vai pagar o Monark, mas só que tá enrolando muito. E foi até bom do Monark sair do Flow, porque agora o Monark, ele pode falar aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. E é isso, foi muito bom do Monark sair do Flow Podcast. Agora o Flow Podcast, o que acontece com o Flow? O Flow virou uma militância. O Igor 3K, quando você vai ver ali as lives ali do Flow ao vivo, o Igor 3K, ele é um cara sem opinião. Ele ficou com medo da militância, da lacração. O cara virou de costa pra militância. É isso mesmo. O cara ficou agora beautiful people. O que é um beautiful people? Um cara bonzinho, que se faz de certinho, que tem medo do que os outros vão pensar, do julgamento, da lacração. É isso. Foi isso que o Flow Podcast virou. E acabou que o Flow, ele perdeu aquela audiência que ele tinha quando tinha o Monark. Na época que tinha o Monark, velho, mano, a audiência era gigantesca. Era tantas pessoas assistindo o Flow Podcast por causa do Monark. Por que o pessoal assistiu o Monark? Porque o Monark, ele tinha opinião própria, ele falava ali o que ele pensava. Se um convidado falava algo que ele não concordava, o Monark na hora já discordava do cara. Poxa, eu não concordo com isso que você tá falando. Aí o Monark passava a visão dele. Mas só que o Igor 3K agora, o que ele faz? O Igor 3K, ele é um homenzinho sem opinião. Se um convidado fala uma coisa ali, o Igor 3K, ele é aquele tipo de pessoa isentão, sem opinião, que fica em corda bamba. Ele nem é quente nem frio. Ele é um cara sem opinião. Se o convidado fala uma coisa, ele fica quietinho. Pode falar, ele assim. E acabou que o Flow Podcast perdeu a graça. Poucas pessoas assistem o Flow. Agora o pessoal tá assistindo mais o Podpah. E o Podpah só fala merda. Mas só que acabou que o Podpah acabou vencendo em toda essa guerra aí do Flow Podcast. O Flow Podcast era pra ser
estilo Globo, velho, uma audiência gigante, muito gigante, mas acabou que por conta daquelas coisas ali, acabou que deu essa merda toda e foi por culpa do homem chamado Igor 3K. A regra é clara: não faça negócio com homem casado. Homem casado é um cara de merda, sem opinião, que vai ficar isentão. Eu não sei se eu vou fazer, eu não posso expressar o que eu penso, porque vai acabar a comida na mesa. É assim, velho. Se o Monark tivesse ali com um homem solteiro do lado dele, ele estaria cagando. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém, vamos falar o que a gente pensa, o que acredita e pronto. Se o Monark tivesse com um homem solteiro, ia dar muito bom pro Monark. Mas só que hoje o Monark, ele é sozinho, ficou melhor ainda. E o Igor 3K, e agora? E agora, Igor 3K? Você tá achando bom o Flow? Você fez tudo pensando em patrocínio, em dinheiro, e acabou que vocês ficaram na merda. Vocês não têm aquele público como antes. Tudo acabou por conta de sua culpa. Você ficou isentão, você ficou morno, sem opinião, para defender seu próprio amigo. Você não defendeu seu amigo, sabe por quê? Por causa de patrocínio, por causa de dinheiro. O patrocínio foi muito mais importante do que defender seu amigo, que estava correto. Ele não fez nada demais. É isso que o Igor 3K fez. E acabou que vocês ficam vendo aí, talvez o Flow. Vocês assistem o Flow Podcast com aquela mesma emoção de quando era na época do Monark? Não. Que agora não tem graça assistir o Flow Podcast. As pessoas assistiam o Flow Podcast por causa do Monark, porque o cara tinha opinião ali. E pode perceber, pessoal, quando o Igor 3K ele tava junto com o Monark, ele tinha a opinião dele, ele rebatia o convidado ali que ele discordava. Não concordo. O Igor 3K ele rebatia por causa do Monark, porque o Monark ele era o porra doido ali, ele batia de frente ao Igor 3K. Opa, o Monark é assim, eu tô confiante com ele. Mas só que aconteceu aquele cancelamento, o cara virou um bunda mole, um lascado, um ferrado, tirou o próprio amigo da empresa e aconteceu o que você está vendo hoje em dia. Poucas pessoas falam da pilantragem do Igor 3K. O cara foi um falso amigo. Ele foi um cara que você olha pra ele e fala: mano, você não é amigo, velho. Você nunca foi amigo do Monark. E é aquela coisa sobre a questão sobre o patrocínio. Se você é uma pessoa que fala aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, que vai ofender outras pessoas, algumas gentes aí, mano, fique sabendo que você não vai conseguir patrocínio pelas marcas grandes. Agora, se você quer ser patrocinado pelas marcas grandes, você vai ter que falar aquilo que as marcas querem, você vai ter que se moldar o que as marcas querem, você não vai poder se expressar aquilo que você pensa e acredita. É uma merda ser patrocinado. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz. O melhor de se fazer é você criar o seu próprio produto, criar um monte de coisa ali para vender para o seu público. É isso que o Flow Podcast poderia fazer naquela época do Monark. Eles deveriam pensar nessa questão. Poxa, o que a gente pode fazer para a gente não depender dos patrocínios das marcas? Eles poderiam fazer muito bem isso em criar seus próprios produtos, em vez de ficar dependendo de patrocínio. O Igor 3K ficou ali: vamos perder patrocínio, vamos tirar o Monark, foi lá e deu facada nas costas do Monark. O que o Flow poderia fazer naquela época é assim, cagar pra militância, rir da cara deles, ficar zoando com a cara dos militantes, lacrador, que nada disso teria acontecido. Mas que bom que aconteceu, que o Monark saiu do Flow, porque agora o Monark ele pode falar aquilo que ele pensa no nível hard. É óbvio que o Monark falava antes o que ele acreditava, o que ele pensava no nível hardcore, no nível hard. Mas foi bom do Monark desvincular do Flow, porque agora o Monark tá mais livre, tá mais solto, tá mais liberto. Ele não depende de patrocínio, igual antes no Flow Podcast, que eles dependiam de patrocínio e tudo mais. Mas mesmo assim o Monark falava aquilo que ele pensava. O que estragava ali era o Igor 3K.
O Igor 3K ficava assim, "Ih, será que a gente fala? Será que a gente não fala?" O Igor 3K, ele ficava muito preocupado com os patrocínios. Agora o Monark não. Ele já era o porra doida ali e tudo. Mas só que na época de quando o Monark tava no Flow, o Igor 3K ele não era militante. Ele falava aquilo que ele pensava, como eu falei ali atrás. O que estragou foi que aconteceu isso, o Igor 3K deu facada nas costas do Monark, sendo que o Igor 3K ele poderia ficar muito bem do lado do Monark e falar que aquilo que o Monark fez foi tirado de contexto, e aquilo que o Monark falou era assim, ele não falou nada demais, ele falou apenas fatos e a verdade. As pessoas que não soube interpretar direito a militância, ou então a militância soube interpretar o que o Monark quis dizer, mas só que eles fez de conta de que aquilo que o Monark falou foi um absurdo. E liberdade de expressão é você poder falar o que você quiser. A partir do momento que você tenta tirar a liberdade de expressão, regulamentar o que a pessoa pode falar ou o que não pode falar, isso já não é liberdade de expressão. Foi isso que o Monark quis dizer naquele corte ali do podcast ali do Flow. Então, basicamente, o Igor 3K foi um pilantra, foi um Judas, foi um falso amigo e deu facada nas costas do Monark. E Monark, não fique perto do Igor 3K. Depois que aconteceu tudo ali, o Igor 3K começou a fazer aquele trem de casa de aposta esportivo. O cara começou a entrar nessa onda aí. E não precisava, que o Igor 3K tem muito dinheiro, ele não precisava ficar lá se vendendo para casa de aposta esportiva. Acabou que aconteceu isso que você tá vendo aí no Flow. O Flow poderia ser muito bem uma Globo, mas acabou não sendo por culpa do Igor 3K. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva e comenta qualquer coisa aqui nos comentários. E foi bom pro Monark sair do Flow Podcast, agora ele tem o seu próprio podcast. E o legal de tudo é que agora o Monark ele ganha dinheiro de tudo quanto é tipo de forma. E o Monark tá muito bem agora. Tamo junto e falou!